Bom dia, ouvinte do podcast do professor Fracchielli. Hoje é terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. E o assunto que eu vou falar diz respeito ao fechamento do governo norte-americano sem que haja acordo à vista. Há uma semana, para Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, contribuir com a sua vasta experiência na academia e no governo para evitar que o governo feche na próxima segunda-feira. Esse é um assunto recorrente no meu blog, porque o fechamento do governo vem sendo tratado há muitos anos. O assunto é político e nem é da alçada de Yellen. Contudo, ela cresce demais quando os impasses tendem a demorar. Dessa vez, democratas e republicanos estão no foco da mídia porque há uma negociação precisa avançar para evitar o pior. É preciso encontrar uma solução urgente e urgentíssima para o financiamento do governo, porque o desligamento da máquina pública está na volta da esquina. O que está em questão no Legislativo é a profundidade dos cortes no orçamento entre os representantes do Partido Republicano. É difícil harmonizar uma representação política com um perfil tão disperso. O momento é tão delicado que o governo está recorrendo a manifestações institucionais para tornar públicas as preocupações que a oposição precisa ceder, porque a perda será pior para toda a população, na eventualidade de não haver acordo até o fim de semana. Na mesa de negociação, a pauta varia em função de uma percepção de prazo. Na Câmara, vale o longo prazo. No Senado, o curto prazo. Nesse contexto, ao invés da convergência, há uma divergência de foco entre as casas do Legislativo. Contudo, o que é insólito neste fechamento é que o acordo depende menos de lideranças democratas e republicanas e mais de negociação entre as diferentes correntes da oposição. A propósito desse conflito interno entre os membros do Partido Republicano, eu lembro de ter tratado do assunto em 2 artigos que eu escrevi no blog no mês de maio passado. Em 6 de maio de 2023, eu escrevi um post intitulado Pandemia, Juros e Ameaça de Insolvência dos Estados Unidos. E no dia 11 de maio eu escrevi outro post com o título Desempenho Global, Inflação e Default dos Estados Unidos, além da reunião do G7 no Japão. Nesses 2 posts, o que estava em jogo era o fechamento do governo dos Estados Unidos como agora. O que diferenciava aqueles no momento atual era que eles tratavam do aumento do teto da dívida norte-americana, e o de agora versa sobre o orçamento do governo. Joe Biden e Kevin McCarthy, presidentes da Câmara, fecharam um acordo para negociar a dívida que atingiu o teto de 31,4 trilhões. Na época, Janet Yellen afirmou que se não houvesse um acordo, houveria uma catástrofe na economia dos Estados Unidos. Daí a necessidade, naquela ocasião, de Biden e McCarthy fecharem um acordo para evitar um default, um calote dos Estados Unidos. Agora é preciso evitar que o orçamento não seja aprovado e crie um impasse maior na economia americana. Ao contrário do acontecido em maio, é que agora não há acordo possível entre as partes. Além de as 2 câmaras, alta e baixa, trabalharem com restrições temporais diferentes, curto e longo prazo, é preciso conter os movimentos dos ultra-radicais. Há poucos dias à frente, McCarthy está articulado com Biden, mas sofre com a oposição dos ultraconservadores. Fazer o quê? Estarei atento a tudo que disser respeito ao tema do blog desta terça-feira e repercutirei imediatamente. Bom dia, ouvintes do podcast do professor Fracchielli. Para maiores informações, acessem o site www.antoniocarlosfracchielli.com.